Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou Tatiane, sou professora de geografia de expansão de vocês. Hoje eu tô com um pequeno probleminha com essa câmera pra gente estar mostrando esses slides, mas esses slides eles se encontram nos centros de mídias. Então vocês podem abri-los e começar a leitura junto comigo. Porém, eu não faço uma leitura, certo? O que eu faço? Aqui nós temos o conteúdo e o objetivo. Então, nós sempre precisamos saber o que nós estamos aprendendo. As características da expectativa de vida brasileira, característica da taxa de natalidade brasileira. E o objetivo é compreender as características da expectativa de vida e da taxa de natalidade brasileira. Ok? Então, nós vamos dar início a essa aula. Qualquer dúvida, vocês me perguntem e eu estou aqui para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês estejam em qualquer um desses conceitos, né? Então, vamos lá? Então, vamos seguir a aula. A ideia é trabalhar um processo de transição demográfica. Primeira coisa, o que nós precisamos? Quando tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ela tem um desequilíbrio ao longo do tempo. Se esse desequilíbrio ele é muito acentuado, eu estou no momento onde a população está fazendo uma transição demográfica, legal? E hoje a ideia é trabalhar o processo de transição demográfica. Ó, tá vendo aqui? Do nosso país. Transição demográfica do Brasil. O Brasil hoje se encontra na terceira fase de transição demográfica, só que nós iremos com muita calma chegar pela primeira, segunda e a terceira. Até os anos de 1920, nós temos aí a consolidação, a expressão da nossa primeira fase, a fase de transição demográfica. Nessa primeira fase de transição demográfica, a natalidade ela se apresenta bem elevada. Só que a natalidade também se apresenta elevada. O que eu posso tirar disso? Eu tenho a cidade predominantemente rural. Então, ainda estou falando de um Brasil rural, onde maior parte da população se encontra no campo. O Brasil se torna um país de urbano a país do censo de 1970. O censo demográfico é uma pesquisa que entra diversos e populativos convencional. 1920, esse marco importante é um marco rural. A maior parte da população no campo. Filho no campo, natalidade alta, filho no campo é ajuda, então é importante ter uma elevada taxa de filhos, né? Porque é uma mão de obra trabalhadora. E a qualidade de vida no campo nessa época não era bem estabelecida. Algumas coisas básicas, como a taxa de saneamento básico, a questão médico-hospitalar, essa dificuldade do acesso dificultava também o nível de mortalidade, né? Então, neste momento, nós temos uma alta taxa de natalidade e também uma alta taxa de mortalidade. Percebe que nesse momento nós temos um pequeno crescimento vegetativo. Não temos ainda um boom demográfico, porque a natalidade se apresenta algo, assim como a mortalidade também. A população cresce? Sim, claro que cresce, mas num ritmo ainda não tão acelerado, beleza? A segunda fase, 1920 a 1960. Nós temos um momento marcante desse processo migratório. Êxodo rural.
Década de 30, aqui nós temos um governante chamado Getúlio Vargas. Ele vai romper com a nossa estrutura grave e vai dar um pontapé inicial para o nosso processo de industrialização. Obviamente que antes nós tínhamos indústrias, mas no governo Vargas nós temos assim um impulsionamento no nosso processo de industrialização, legal? Então o êxodo rural você já sabe, é a saída do campo e a ida para a cidade e a população. Por que a população migra? Por, em suma, um motivo geral para gente buscar uma melhor qualidade de vida. E quando eu falo de transição do campo para a cidade, eu estou falando de Nordeste para o Sudeste. As duas cidades atrativas nessa época, Rio de Janeiro e São Paulo. As duas cidades atrativas, os dois polos industriais, tá? Os dois polos de centros econômicos, boa parte da população negra do Nordeste para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, a presença do nordestino no Rio de Janeiro, ela é tão grande, tão em frente, que nós temos um bairro de Santa Cruz, centro de tradições nordestinas, tá? É uma grande centro, é uma homenagem à costura nordestina. E isso faz parte também da costura do cenário do Rio de Janeiro. Seguimos aqui o nosso processo de industrialização. Você já começa a ver uma população mudando a sua dinâmica de natalidade e mortalidade. Nesse momento aqui, a população já faz a transição para a cidade. Com isso, nós começamos a observar um pequeno declínio da natalidade. E a mortalidade, ela começa assim a cair. Então, nesse momento em que a natalidade cai só um pouquinho e a mortalidade se mantém aí bem baixa, ela vai caindo, caindo, caindo. Opa, natalidade alta, ou se mantendo a alta, mortalidade caindo, nós temos uma grande diferença aí. É um momento de transição, é a segunda fase da transição demográfica desse Brasil. Nós temos esse momento aqui de um grande crescimento populacional. Então, nós vamos colocar aí, ó, um crescimento populacional. É um grande crescimento populacional. Beleza? Ficou claro? Até aqui tudo bem? Aqui nós temos um marco, né? Um grande crescimento populacional. O motivo para essa mortalidade começar a declinar, essa revolução médico-sanitária. A partir aí dos anos 50, 60, a questão do acesso à informação, acesso a medicamento, essa revolução médica, ela consegue fazer com que a qualidade de vida melhore no país e, obviamente, consequentemente, nós temos uma menor taxa de mortalidade. Mortalidade, natalidade se mantendo elevada. Eu tenho um grande crescimento populacional. Então, aqui nós passamos a ter acesso principalmente às questões dos antibióticos. Antigamente, algumas doenças que hoje em dia, no século XXI, nós percebemos que o tratamento é um pouco mais simplício, um pouco mais simplificado, naquela época não, porque muitas pessoas chegavam a óbito, por exemplo, com sarampo, febre amarela, malária, tuberculose, pneumonia, são doenças que naquela época o tratamento ele não era tão efetivo. Então, com a revolução médico-sanitária, esse tratamento se torna cada vez mais efetivo. E o acesso a esse medicamento na área hospitalar faz com que a mortalidade possa reduzir e a nossa qualidade de vida comece a aumentar. Essa é a principal característica da segunda fase da nossa democracia, do nosso país. A terceira fase. Terceira fase, nós temos a consolidação da população do espaço urbano. Pensa comigo, agora você vive na cidade, agora você vive no espaço, né?
Você nasceu aqui no espaço urbano, não é isso? Nós somos o filho dessa nação rural e a nação do espaço urbano. Então vamos lá. Aqui nós somos a nação do espaço urbano, mas nós temos um gráfico de leitura e nós temos nesse gráfico uma pergunta. E aí eu aguardo essa pergunta de vocês, né? Vocês têm 2 minutos para respondê-la. Então, eu acredito que todos já tenham lido, né? Das revoluções, das expectativas, e nós já conversamos sobre o assunto. Então, eu aguardo a resposta, ok? Vamos dando continuidade à aula, né? E temos alguns detalhes específicos que você não vai conseguir fazer igual a geração dos nossos avós, que veio do meio rural. Então, observe o seguinte: no espaço urbano, nós começamos a ter uma redução da natalidade e temos também uma redução da mortalidade. Então, essas questões principais, acesso à questão médica hospitalar, não começa a melhorar, já se consolida o acesso à rede hospitalar, que fica cada vez melhor. Uma coisa é você ter algum problema de saúde no espaço urbano. Não estou falando que funciona ou não funciona. Eu estou falando que o acesso à prestação de serviço na área de saúde, no espaço urbano, ele se encontra melhor distribuído. Agora pensa você que está tendo algum problema no campo. A principal organização de saúde, o principal hospital, o posto de saúde, de repente não é na esquina da sua casa. Então você percebe que a cidade, ela tem uma maior quantidade de serviço, uma maior oferta de serviço comparada com o campo. Então isso também vai influenciar na queda da mortalidade. Dentre outras questões importantes, como saneamento básico, rede de esgoto tratada, água canalizada e potável. Essas questões básicas também influenciam na questão da mortalidade. Então, na terceira fase, eu tenho a redução da natalidade, mas eu também tenho a redução da mortalidade, melhorando a nossa qualidade de vida. É o estado atual onde nós nos encontramos. Seguindo a nossa ideia, se a nossa natalidade ela é baixa, a mortalidade também passa a ser baixa. Com isso, natalidade menos a mortalidade, eu tenho um baixo crescimento vegetativo. Ele começa a entrar em queda, tá? Então, o Brasil, ele crescia a passos largos na década de 60. Hoje é um Brasil que cresce timidamente já na década dos anos 2000, né? Dos anos 2010 em diante, no século 21, aí chegando quase na metade dele. Então, percebe o seguinte: o que faz essa queda do meu crescimento vegetativo? Pensa, o custo da cidade é muito elevado. Filho significa o quê? O que você significa para sua família? A expressão do amor entre um homem e uma mulher, não é isso? O que um filho representa para aquela família? Prejuízo, né? Pense em filho, olha prejuízo. Prejuízo olha filho. Então tem um elevado custo de vida. Assim como eu vivo na cidade, as questões urbanas aqui refletem uma questão muito maior da minha qualidade de vida, também reflete muito maior nas minhas despesas. Filho também representa um elevado custo de vida. Então eu começo a planejar, a repensar em estrutura familiar mediante a qualidade de vida que eu tenho e o acesso aos serviços que eu tenho que ir, e também do elevado custo que eu tenho para manter a cidade. Uma outra questão importante é a entrada da mulher no mercado de trabalho.
essa conquista da mulher, que até uns 20, 30, 40 anos atrás, a mulher vivia numa sociedade totalmente machista, não é isso? Totalmente 100%, onde a mulher tinha que ficar em casa, cozinhando, cuidando do lar. Esquece isso. Do lugar de mulher é onde ela quiser. Então a mulher hoje, ela está entrando cada vez mais em cursos universitários. A mulher ela tem uma presença cada vez mais forte e firme em diversas empresas. Isso faz com que também a nossa taxa de natalidade comece a ter uma queda acentuada. Envolve também a questão de um planejamento familiar. Então pensa comigo, as famílias estão tendo filhos cada vez mais tarde e estão tendo poucos filhos por causa desses principais fatores. Legal para você? Ficou claro até aí? Mais um item importante: o acesso e difusão dos métodos contraceptivos. As informações aqui na cidade, elas circulam de uma maneira bem mais acentuada. O seu acesso, que você precisa de algum método contraceptivo, não tem dinheiro para pagar, o posto de saúde, ele tem o meio contraceptivo. O acesso e a difusão da metodologia e métodos contraceptivos também é um fator que contribui para a diminuição na taxa de natalidade. Aí nós viemos com mais um na prática. Atividade. É correto afirmar que a taxa de natalidade ou a taxa bruta de natalidade é? Então vamos lá. Vocês têm 5 minutos para responder a questão. Embora lá? Eu aguardo aqui a resposta, tá bom? E o ponteiro vai rodando, 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 rodando. E nós já sabemos qual é a resposta correta, né? Vamos dar continuidade na nossa aula, né? Quais são os principais fatores que são envolvidos na questão da natalidade no espaço urbano? Sume também os fatores da nossa evolução de qualidade de vida na cidade, que já conversamos. Eu tenho uma queda no nosso crescimento vegetativo. Se eu pego isso daqui e transformo num país europeu, nós podemos chegar à taxa de crescimento até negativa. Crescimento negativo? Isso. Ao invés da população crescer, ela está reduzindo. Então, hoje nós vemos um país urbano. O Brasil é um país urbano, onde nós verificamos que a taxa de natalidade ela vem reduzindo, a taxa de mortalidade ela também vem reduzindo e a expectativa de vida vem aumentando. São essas as principais características que envolvem o espaço brasileiro e a sua análise populacional. Então, aqui nós acabamos esta aula, né? Mais uma aula do nosso canal. Eu espero que fique bem claro. Qualquer dúvida vocês mandem para mim. Eu aguardo as respostas de vocês. Fiquem com Deus.